A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Igreja nos convida a meditar a Palavra de Deus, o Santo Evangelho, e a buscar em nossa santinha imitar as virtudes, imitar o exemplo, o testemunho de fé e de vivência no seguimento de Jesus. Acolhamos o Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de Santa Teresinha, da memória da nossa santinha querida, o Evangelho, ela padroeira das missões, o Evangelho nos apresenta os discípulos que retornam das missões. Os 72 discípulos missionários, eles voltam satisfeitos pelo sucesso e bom desempenho da missão. E isso é bom, mas o Cristo sempre aproveita para nos ensinar e diz aos discípulos: Alegrai-vos acima de tudo, porque os vossos nomes estão escritos no céu. É um convite à humildade. A missão que o Senhor nos confia, as nossas missões devem ser desempenhadas com humildade. A alegria nossa não está no resultado ou no sucesso que nós alcançamos. A alegria nossa deve estar na nossa disposição, disponibilidade para o serviço, para servir. Nós somos colaboradores de Cristo, nós somos continuadores da sua missão, não por mérito nosso, não por nossas qualidades, mas por graça e concessão divinas. Essa missão, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser desempenhada na total confiança. Nossa vida deve ser vivida na total confiança. É exatamente por isso que, na sequência do Evangelho, Jesus nos fala e louva ao Pai que se revela aos pequenos, aos humildes e não aos fortes, aos inteligentes, aos importantes e aos grandes, porque os pequenos são aqueles que sabem viver a sua vida na total confiança em Deus. Eis o convite do Evangelho de hoje, que como Santa Teresinha nós saibamos viver a nossa vida como pequenos, na total confiança em Deus. Acolhamos as 3 sementes, primeira semente, versículo 20 do Evangelho de hoje. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no reino dos céus. Contudo, não vos alegreis com os resultados, com o sucesso que vocês obtiveram, com as coisas que fizeram, com as grandes e importantes obras realizadas. Alegrai-vos apenas com a vossa disposição de servir a Deus.
A segunda semente é a palavra, o dom que nós vamos pedir. E o dom de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é humildade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes. Ajuda-nos a sermos pequenos, porque é na humildade, na pequenez, que a confiança em Deus se torna forte. E a terceira semente nos indaga: eu sou uma pessoa humilde, que me relaciono em paz com os demais? Eu sou uma pessoa que busco viver a minha missão na total confiança em Deus? O que eu preciso para ser uma pessoa mais humilde e mais confiante? Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês um forte abraço neste dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira da nossa paróquia, padroeira da paróquia na qual estou servindo, essa igreja a qual sou chamado a amar sempre mais. Que Santa Teresinha derrame sobre nós a sua chuva de rosas, chuva de bênçãos, chuva de graças. É o meu desejo para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.